Olá pessoal, estamos de volta aqui para o bate-papo com a candidata a prefeita de Botucatu. Vamos para a primeira pergunta, candidata. Meio ambiente. Quais são suas propostas para enfrentar os desafios ambientais de Botucatu, incluindo questões como preservação de áreas verdes e o controle de poluição? Bom, eu já tratei um pouco a respeito do meio ambiente. É uma temática muito importante na nossa cidade. Aqui a gente tem os principais especialistas da região sobre preservação do meio ambiente e também entendidos sobre a nossa característica ambiental que é muito peculiar, que é o cerrado. A gente precisa, inicialmente, ter uma fiscalização sobre as áreas de proteção ambiental que já existem na cidade, garantindo que elas sejam, de fato, protegidas dentro das suas necessidades. A gente tem também a necessidade de ampliar a educação ambiental para toda a população, e uma das formas mais eficazes é trazendo a população para dentro da natureza. E para isso, a gente tem condições de criar parques urbanos que sirvam tanto de lazer, cultura, mas também de preservação ambiental e de educação. A gente tem também na cidade grandes condições de melhorar a questão de acesso a alimentos orgânicos que influenciam diretamente na preservação do meio ambiente. A gente tem hoje em Botucatu questões que são muito importantes de serem vistas, principalmente quando a gente considera os efeitos da crise climática na cidade. A gente precisa estar preparado para enfrentar esses desafios, e uma dessas formas é ter um plano de enfrentamento à crise climática, para que a gente não seja pego de surpresa. A gente tem na cidade e na universidade grandes pessoas que têm conhecimento sobre a área. Então, a nossa gestão vai trabalhar diretamente ligada a essas pessoas, a essas entidades, para que a gente amplie a nossa atuação e também possa preservar o meio ambiente junto com o desenvolvimento da cidade. Dentro da nossa perspectiva de criação de um polo verde, a gente tem em 3 pontas como um tripé de questões importantes que vão afetar diretamente o meio ambiente. Então, além do turismo ecológico, como eu disse, a gente tem também a condição de criar uma industrialização verde, favorecendo as tecnologias que são sustentáveis e também ampliando as energias renováveis, para que essa tecnologia seja mais acessível para todas as pessoas e também para os espaços públicos. E aí, dentro desse desenvolvimento, a gente tem condições também de ampliar outras áreas de proteção ambiental, criar novas áreas de APA e garantir que as que existem hoje estejam de acordo com o que é recomendado. Ok, candidata, vamos para a próxima pergunta. Educação. Quais são suas propostas para garantir uma educação de qualidade para todas as crianças e jovens? E como pretende lidar com a questão de infraestrutura das escolas? Assim como a saúde, Dr. Wagner, a educação sofre hoje questões muito sérias e que estão escondidas na cidade. O número de creches é insuficiente para a nossa população. A quantidade de crianças na fila é muito grande. Então, a gente precisa ter, primeiro, uma análise de onde são os principais gargalos, quais são os bairros que têm menos creche ou que têm muita falta de vaga, e ampliar essas estruturas. Também precisamos ter um plano sério para que as parcerias público-privadas funcionem de forma padronizada. A gente não pode aceitar que a educação na Zona Leste seja de uma forma, enquanto da Zona Norte seja completamente diferente. As parcerias, elas são muito importantes para a gente hoje, porque garante que as organizações sociais também cumpram um papel importante na educação e também ganhem um fôlego para continuar a sua atuação na cidade. Mas o fato dessas parcerias existirem não pode significar que cada organização vai fazer a sua educação, porque a educação continua sendo uma prioridade e uma obrigação da prefeitura.
Então, a gente precisa garantir que as escolas e as creches tenham um funcionamento padronizado e que sejam fiscalizadas e também oferecidas as condições necessárias, porque muitas dessas organizações sociais acabam trabalhando com o mínimo fornecido pela prefeitura e precisam garantir por si próprio a manutenção das escolas e dos serviços. Então, o município que paga pouco é um município que também fiscaliza pouco, porque não tem muito o que exigir. Então, a gente precisa garantir um aporte adequado de recursos para essas organizações, mas também conseguir uma fiscalização. Mas não só isso, a gente precisa garantir que a gente tenha um fortalecimento das estruturas municipais, para que também a gente não fique dependendo e sempre à mercê de outras organizações. Próxima pergunta. Infraestrutura. Quais são seus principais desafios? Quais são os principais desafios de infraestrutura que Botucatu enfrenta atualmente? E como a senhora pretende abordá-los durante seu mandato? Botucatu é uma cidade antiga, que boa parte da sua estrutura ainda é antiga, e a gente precisa aliar uma valorização desse patrimônio histórico, garantindo que tenham condições de revitalizar e ser utilizado para movimentar a nossa economia, mas também a gente precisa estar preparado para os desafios e para as necessidades atuais. Hoje, um dos principais desafios que a gente enxerga é com relação ao cabeamento, seja de internet, seja também de rede elétrica. Não dá para aceitar uma internet fraca ou que oscile muito, porque isso interfere em todo o desenvolvimento da população, seja na educação, nos serviços, mas também na economia das empresas, das pequenas e das microempresas principalmente, e também das indústrias da cidade, que ficam dependendo de algo que oscila, não é de qualidade e não garante todos os recursos que a gente precisa. Essa é uma necessidade atual e que precisa ser vista com seriedade. Assim como a rede elétrica, que também sofre muitas oscilações e principalmente em algumas regiões da cidade, a gente tem muitos casos de queda de energia, de queda de cabeamento e também de fios soltos pela cidade, que vem sendo uma grande reclamação da população como um todo. Próxima pergunta. Habitação. Quais são os seus planos para resolver a questão da habitação em Botucatu, especialmente no que diz respeito à oferta de moradias acessíveis e à regularização de áreas informais? Bom, a habitação em Botucatu é uma questão muito séria, porque apesar de a gente ter visto a ampliação de conjuntos habitacionais, infelizmente, muitos desses têm uma qualidade muito abaixo do que é necessário. A gente tem conjuntos habitacionais novos que foram entregues recentemente, que já apresentam grandes quantidades de avarias na sua infraestrutura e que acaba prejudicando a vida dessa população. A gente precisa garantir que esses conjuntos habitacionais sejam bem planejados e que tenham, além de casa, também condições de habitar, de viver. Então, a gente pensa em arborização, garantia de lazer, esporte, além de saúde e educação, que já é uma lei. Então, todos os novos conjuntos habitacionais precisam estar integrados na sociedade, precisam ter condições que essa população viva e viva bem. Mas não só isso, a gente também precisa reavivar o centro e trazer mais pessoas para morar nos arredores do centro. A gente tem um centro histórico que precisa ser revitalizado e também ter programas de moradia popular no centro, para que facilite a locomoção da população e também a gente tenha maior desenvolvimento do centro da cidade. Ok, próxima pergunta. Social. Quais são suas propostas para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos em situação de vulnerabilidade social? Bom, eu acho que finalmente a gente pode falar de um assunto que não dá mais para esconder. Durante muito tempo, as pessoas diziam que não tinha gente pobre em Botucatu.
E isso, devido ao grande aprofundamento das desigualdades sociais, tem se mostrado cada vez mais mito. A gente vê que tem aumentado o número de pessoas e famílias em vulnerabilidade social. A gente tem um orçamento da assistência social que está congelado há anos. E isso significa que tem menos recursos chegando para quem mais precisa. Então, a gente vai reativar a assistência social de Botucatu com mais profissionais bem remunerados e com um plano sério de assistência social. Porque a gente não pode aceitar que assistência social é a mesma coisa que entregar uma cesta básica e, de vez em quando, um vale-gás. A gente precisa garantir que haja dignidade e qualidade no atendimento às pessoas que mais precisam. E também capacitação para que possam se emancipar e depender cada vez menos das políticas sociais. Mas, enquanto for necessário, é importante que a gente tenha uma renovação da política social, uma renovação do SUAS, que é o sistema que cuida da assistência social, garantindo que a gente tenha uma pasta mais robusta e que tenha mais condições de atender as populações. A gente tem também que entender que muitas dessas pessoas estão em condições especiais e, por isso, precisam também ser vistas de maneira especial. As mulheres em situação de violência doméstica precisam ser olhadas de maneira cuidadosa, compreendendo que muitas delas se mantêm em situações de violência por dependência financeira dos seus companheiros e muitas vezes agressores. Por isso, a gente também precisa ampliar o centro de acolhimento às mulheres para que essas possam ter condições de saírem das situações de violência junto com as suas famílias, junto com as suas crianças. Mais uma pergunta, candidata. Emprego. Qual é o seu plano para promover a geração de empregos e apoiar a criação de novas oportunidades de trabalho? A gente pode pensar na questão de emprego em 3 pontos. O primeiro é a industrialização. A gente precisa garantir que novas indústrias cheguem em Botucatu, sobretudo as indústrias de tecnologia renováveis, as indústrias sustentáveis e as indústrias com grande responsabilidade social. A gente também pode pensar que, além da industrialização, a gente tem também o comércio local como um local que precisa ser refrigerado. Por isso, a gente tem políticas específicas para reavivar o comércio local e promover o maior desenvolvimento, principalmente dos pequenos, micros e médios empreendedores da cidade. E também parcerias junto com organizações como o SEBRAE e outras instituições para ter maior capacitação desses novos empreendedores e garantir que a economia local seja associado ao desenvolvimento, ao planejamento e o orçamento municipal. Ok, candidata. Candidata, tem 30 segundos ainda. A senhora fique à vontade para depois as considerações finais. Tá bom. Bom, a gente tem hoje em Botucatu a chance de renovar nossa cidade, de trazer uma visão de mais cuidado, de mais acolhimento, compreendendo que as pessoas são o centro da nossa cidade e é elas que precisam ser ouvidas e vistas no planejamento e nas construções de políticas públicas. Agora a senhora tem 1 minuto para as considerações finais. Eu sou Thalita Tavares, sou mãe solo, biomédica, moro e amo a cidade de Botucatu. Acredito que a nossa cidade tem condições de ser um local mais acolhedor, mais acessível e mais sustentável para todas e todos. Nessas eleições, você tem a oportunidade de seguir o plano que está acontecendo ou de trazer renovação para a cidade. Renovação com responsabilidade, participação social e também respeito a todas as pessoas. Por isso, eu quero pedir a você que nessas eleições vote 50. Vote uma nova proposta de uma Botucatu mais solidária, mais acessível e mais acolhedora. Conheça nas nossas redes sociais mais as nossas propostas e venha fazer parte dessa construção. Eu tenho certeza que Botucatu pode ser uma cidade
maior, mais sustentável para todos nós. Muito obrigado, candidato. Terminou em cima do prazo. Muito obrigado. Pessoal, até mais.